Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como a gente tinha conversado na semana passada, nesse mês a gente vai falar um pouquinho sobre seres do imaginário. Semana passada a gente conversou sobre um unicórnio chamado Griso e nessa semana a gente vai falar sobre um dragão, o Charles, desse livro aqui. Mas antes de contar essa história e dizer que os dragões eles existem em várias culturas no mundo inteiro, eu queria dizer para vocês também que esse livro ele foi inspirado num poeta que realmente existiu. O nome dele era Charles Baudelaire. Não é incrível? O autor desse livro aqui, criou o Charles, que é um dragão, inspirado numa pessoa que realmente existiu. Inclusive, vocês vão perceber que durante a história a gente ganha algumas pistas sobre quem foi essa pessoa. Bem no comecinho, por exemplo, vai falar a data de nascimento dele. Charles Baudelaire nasceu no dia 9 de abril de 1821, igualzinho ao Charles Dragão. Além disso, durante a história vocês vão descobrir que o Charles Dragãozinho, ele recebe um apelido que é o Poeta, que foi um apelido que também Charles Baudelaire recebeu. Esse texto é inspirado num poema do Charles Baudelaire, que se chama O Albatroz, que fala de asas muito longas e de muita imaginação. Agora vamos à história e eu espero que vocês gostem. Charles na Escola de Dragões, livro de Alex Cousteau, com ilustrações de Philippe Henry Turin. 9 de abril de 1821. Silêncio, perfume de fim do mundo. O céu, tal qual um cadáver, não estremece mais. Névoa, vertigem no alto de uma montanha, sobre um ninho feito de cascalho, alguém vai nascer. Aí está! É um bebê, é Charles. Olhinhos risonhos, narinas inquietas, bigodes finos, escamas frágeis, barriga magrinha. O conjunto todo é pouco maior que um bezerro. E seus pés, grandes e com garras, e suas asas, majestosas. Por 3 anos, Charles cresceu. Seus pés, suas asas se desenvolveram. A imaginação dele também. Charles adorava poesias tristes. É tão triste este mundo, papai e mamãe queridos. Olhem o horizonte, não é mentira o que digo. Vales vilões, montes terríveis, céus de amargura. Tanta miséria e feiura é duro de engolir. No entanto, Charles continuava magricela. Mas é o mais bonito, repetiam seus pais. O mais belo dragãozinho do mundo. Até que um dia, seu pai o levou à escola que ficava sob a grande árvore. Com a professora mais sábia e habilidosa, Charles devia aprender a voar e a cuspir fogo, como todos os dragões de sua idade. Mas os outros dragões eram muito diferentes dele. Nenhum tinha asas tão grandes, nenhum tinha a sua imaginação. Tenho corpo de gazela, mas o que sou é dragão. Observem minhas asas, ouçam minha expressão. 2 grandes melancias parecem ser os meus pés. Se pisarem um pobre dedo, faço virar filé. Os outros dragões comentavam que Charles falava de um modo muito estranho, que ele os deixava confusos, que ele era desajeitado e pisava nos pés dos outros. Por isso, Charles ficava sozinho no fundo da sala. Ganhou o apelido de Poeta. Todos o olhavam com cara feia. Menos uma mosca, que tinha sido atraída pelo cheiro dos pés dele, e a professora, que distribuía os cadernos. Primeira lição, disse a professora. Para cuspir fogo, comecem por abrir a boca bem grande. Encham bem os pulmões, limpem a garganta e então cuspam. No primeiro trimestre, os dragãozinhos chamuscavam uma a uma as páginas do caderno. Depois passaram a queimar um caderno por dia. Todos, menos Charles, que escrevia. Deram ordem para cuspir, muito bem, então cuspamos. Mas conseguir cuspir fogo só se eu fosse bem mais gordo. Meu sopro está muito fraco para um incêndio iniciar. Cuspir só cuspo palavras, só consigo versejar. Chegou a hora de aprenderem a voar. Com asas tão grandes, Charles precisaria ter os músculos de um titã para poder voar. Embora a professora lhe recomendasse subir no galho mais alto para tomar impulso, Charles acabava sempre no chão para a risada dos colegas. Riam, riam, dragõezinhos, estou caído no chão. Mas em breve, eu juro, vou voar, isso vocês verão. Todos os dias, Charles ia para a escola a pé. Cabeça baixa, ele arrastava as asas atrás de si. A vida lhe parecia tão difícil, tão complicada. Quantas vezes seus pais repetiram que ele era o dragão mais bonito do mundo e agora todo mundo o achava feio e ridículo?
Veio o inverno. Longo, monótono, os dragõezinhos aprenderam a fazer loopings. No segundo trimestre, conseguiram queimar uma biblioteca inteira cuspindo um único fogo. Com exceção de Charles, que andava sempre por terra com o nariz enfiado no caderno. O que eu faço com ele? A professora se perguntava. Chegou a primavera e seu cortejo de alergias. Charles estava arrasado. Tchim! Tanto sol agride os olhos, as flores não cheiram bem, tanta alegria ridícula me dá até mal-estar. Cantoria de pássaros só me causa desdém. Como se atrevem a voar com colorido vulgar? No fim do terceiro trimestre, para a festa da escola, Charlie já havia escrito 18 cadernos de poesia e se sentia sempre muito só. Como os outros dragõezinhos continuavam a rir dele, Charles foi embora. Caminhou por muito tempo até parar à beira de um vulcão. Com aquelas asas e pés de gigante, sua voz fraquinha mais parecia um gemido. Ó montanha que cospe fogo, ó abismo tão gigantesco, se pudesse escalar um pouco, ouvirias meu sofrimento. Mal havia dito essas palavras e o vulcão começou a se agitar com mais força. Uma fumaça saiu da cratera e... Vladabum! O sopro da explosão jogou Charles pelos ares, como se fosse uma bola de canhão. Ele foi subindo, subindo pelo céu, cada vez mais alto. Num instante, flutuava sobre as nuvens. Depois começou a cair. Durante a queda, apertou o caderno de poesias contra o peito. Adeus, mamãe, adeus, papai, mundo triste e cruel, adeus. Será uma bela maneira, vou morrer numa quarta-feira. Mas hoje é domingo, uma vozinha o interrompeu. Quem fala? Perguntou Charles. Um anjo? Não, sou apenas eu, respondeu a mosca que o seguia por toda parte. O que está esperando para estender as suas asas? Olha as minhas, são minúsculas e mesmo assim eu voo. Até faço acrobacias. Diga, por que você não? Tem razão, disse Charles. Por que eu não? E Charles soltou o caderno, estendeu as asas, o ar fez o resto. Estou planando, gritou Charles. Mas como faço para virar? Use os pés, seu bobo, respondeu a mosca. São grandes o bastante para isso, não? Na festa da escola, todo mundo levantou a cabeça. Faltavam 5 minutos para o meio-dia e, de repente, a luz tinha sido coberta. Uma sombra enorme escondia o sol. Era Charles. Ele sozinho era uma cobertura sobre o vale. Ele fez anoitecer. O poeta! Gritaram em coro os pequenos dragões. É Charles, o poeta! Precisamos festejar isso, disse a professora. E, aproveitando a inesperada noite em pleno meio-dia, ela acendeu o maior de todos os fogos de artifício. E então, por todo o céu, à sombra de Charles, os foguetes explodiram. As cores se misturavam, todo mundo vibrava de alegria. É o mais bonito, repetiam os pais de Charles, o mais bonito do mundo. Falavam do fogo de artifício ou do próprio filho? Charles cantava pelos ares. Eles são baixinhos e têm cara de boboca. Enxergo só a cabeça deles aqui do alto. Visto de cima, é um pessoal tão chato como a omelete aberta em todo o prato. E nosso jovem dragão se foi. Seu coração palpitava de alegria. Agora era grande o suficiente para visitar o vasto mundo. Sabia voar, sabia cuspir fogo. Então, em busca de seu caminho, ele desapareceu no horizonte cheio de promessas. Nessa história, além da gente conhecer um pouquinho sobre Charles, do dragão, e Charles Baudelaire, o poeta, a gente também consegue ver nas ilustrações uma porção de detalhes incríveis. Nas ilustrações, o ilustrador escolheu fazer dragões de jeitos bem diferentes. Isso porque, em culturas diferentes, os dragões também foram criados de modos diferentes. Quer ver? Um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês é desse dragão aqui, ó. Esse dragão mais compridinho, com bigode, que também voa, mas parece não ter asas, é um dragão típico oriental, ou seja, lá do Japão, China, Tailândia, da Ásia. Já esses dragões aqui, ó, que se parecem dinossauros, esses aqui são do Ocidente, são dragões da Europa, por exemplo. É legal a gente perceber que mesmo quando esses seres fantásticos são criados em lugares diferentes, eles podem ter pequenos detalhes que também são diferentes. Então existem